Olá, estamos chegando para mais uma escola bíblica. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Eliésio Pereira e nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Seja bem-vindo à nossa aula. Bom, o texto áureo, ele está em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, aonde assim está escrito: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a verdade prática nos diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Glórias a Deus. A leitura bíblica está em Efésios 3, versículo 1 e do 4 ao 21. Seja bem-vindo. Faça essa leitura aí, porque nós estaremos aqui fazendo uma síntese da lição de número 10, ok? Vamos para os objetivos da nossa lição. Ela tem 3 objetivos. O primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito, muito além do que nós pedimos, ok? Então vamos lá, introduzindo a nossa lição, seja bem-vindo, lembrando que nós estamos estudando a lição de número 10, ok? Então essa lição ela vai trazer para a gente, irmãos, um valor da oração, a oração intercessória. Nela, nós veremos o quanto o apóstolo Paulo apresenta a Deus a igreja que ele amava. E aí a gente vai ver tudo isso no desenrolar dessa lição de hoje. Por quê? Ele nos mostra que a oração intercessória ela está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão ela nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim, amados, nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Quando isso acontece na nossa vida, é aquilo que a gente chama de fazer a empatia. A empatia é sentir o que o meu irmão está sentindo, ok? Então, na intercessão paulina, nós aprendemos que Deus ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. E aí, refletir sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo é exatamente o tema da lição que nós estaremos estudando. Ela tem um ponto central. Qual é o ponto central? Temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Você que é professor, que gosta de uma aula bem estruturada, no final dessa aula nós vamos deixar o link para que você possa baixar os slides e dar uma aula bem maravilhosa aí na sua classe, ok? Então vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. E aí, esse primeiro ponto, ele tem 3 subpontos. O primeiro é as riquezas da sua glória, que o apóstolo ele já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundâncias, de abundante riquezas de sua graça. O que isso significa? Significa que ele é o possuidor de todas as glórias e que ele é
o dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Deu para entender? Dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Glória a Deus. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Glória a Deus. Vamos para o segundo subponto, fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior, né? A única força que habita o crente, aliás, que habilita o crente a se manter firme, advém de quem? Advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e que capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais só compreendem, só entendem aqueles que são espirituais, ok? E aí nós já vamos para o terceiro subtópico. O terceiro subtópico, nós vamos aprender habitados por Cristo. Olha o que o apóstolo faz. Ele também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente ali na igreja em Éfeso. O verbo grego, né, vou aqui, né? Katikia significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. O que isso significa? Indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Vamos sintetizar o primeiro ponto: o poder e a presença de Cristo. O que ela faz? Ela capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Essa caminhada, essa jornada cristã que eu e você estamos empreendemos e que com certeza iremos chegar lá, ok? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos para o primeiro subtópico do segundo ponto, que é o amor à virtude cristã. O amor ele é um atributo divino. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor, né? Conforme 1 João 4,8. Foi por amor que Cristo se entregou para resgate da humanidade. E aí a gente pode pegar o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo Paulo ele implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Vamos para o item 2, arraigados e fundados em amor. E a gente entende que, após Paulo rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo vai também clamar para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Você entendeu isso? Compreender e praticar o amor. Você não precisa só compreender, você precisa compreender. Mas você não precisa só compreender, você precisa também praticar.
Glórias a Deus. A expressão arraigados e fundados em amor, do versículo 17, compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã ela não tem sustentação alguma. Por isso Paulo dedica o capítulo 13 que ele escreve aos Coríntios, ali na primeira carta que ele escreve, o capítulo 13, ali o comecinho do capítulo 13, Paulo vai trazer essa descrição maravilhosa do amor. E aí, o item 3 do ponto 2, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede, irmãos, para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, conhecer a intensidade do amor de Cristo. E a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Olha, o apóstolo sabe que o esforço humano ele não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu espero que você esteja compreendendo, que essa aula esteja sendo boa para você. Sintetizando o ponto 2, o tópico 2, bom, esse ponto Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Caminhando já para o final da nossa aula, vamos para o ponto 3, onde nós vamos ver a bênção de Deus excede o pensamento humano. Glórias a Deus. E o primeiro item, nós vamos aprender sobre a dimensão das bênçãos divinas. O que é que Paulo faz? Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deu para você entender isso? Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que você pede ou do que você pensa. Você já experimentou, você já teve essa experiência com Deus em pedir algo para Deus e ver Ele atendendo? Ou você nem pediu, você simplesmente pensou e Deus realizou? Que coisa maravilhosa, né? Então, olha, isso indica que o Deus, ele pode fazer e ultrapassa os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana, queridos, ela é capaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Que legal, né? Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Você é um daqueles, você é uma daquelas que ama o Senhor? Então, olha, tem coisas preparadas para você, coisas maravilhosas. E aí, o segundo item, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Nos versículos anteriores, o que ele faz? Ele descreveu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Glórias a Deus. E aí, o nosso terceiro subtópico, a glória devida a Deus. Finalmente, irmãos, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado
na igreja e em Cristo Jesus. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória ela é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo Jesus, a obra que foi consumada lá na cruz do Calvário. Sintetizando aqui o tópico 3, as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis a quem? Aos cristãos. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Glórias a Deus. E aí nós vamos concluir a nossa lição de hoje dizendo que a ousada intercessão de Paulo anela fortalecimento da igreja. O apóstolo ele tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Quais? Ele pediu a Deus em oração. Quais foram? O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor a Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Glórias a Deus. Eu espero que eu tenha ajudado a você no entendimento da lição de número 10 e quero convidar você para a nossa próxima lição, a lição de número 11, onde estudaremos sobre os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. No final aqui nós vamos deixar um link na descrição para que você, se quiser, possa baixar os slides e dar essa aula aí na sua igreja, na sua sala de escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos vocês, saúde, graça e paz e até a nossa próxima lição. Deus abençoe, a paz do Senhor para vocês.